Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 16. Dando continuidade ao nosso estudo no livro de Jeremias. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16. Jeremias 16. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: não case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, a respeito das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nessa terra. Morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens. Porque assim diz o Senhor: não entre em casa onde há luto, nem vá pranteá-los ou consolar os enlutados, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e a minha compaixão. Nessa terra morrerão tanto grandes como pequenos, e não serão sepultados, nem prantearão por eles. Não se farão por eles cortes na pele, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte, nem lhe darão de beber do copo da consolação pelo pai ou pela mãe. Também não entre numa casa em que há um banquete, para sentar com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês, e enquanto vocês ainda estiverem vivos, o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você anunciar a este povo todas essas palavras, eles perguntarão: por que o Senhor nos ameaça com todo esse grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você responderá: porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses, e os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora dessa terra, para uma terra que nem vocês, nem os seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinham dispersado. Pois eu os farei voltar para a sua terra que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os trarão de todos os montes, de todas as colinas e de todas as fendas, até de todas as fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre os caminhos deles. Eles não conseguem se esconder de mim, e a iniquidade deles não se encobre aos meus olhos. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. O Senhor, ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, dessa vez, lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Enche o nosso coração, ó Deus, da tua palavra, dos teus ensinamentos,
Fortalece-nos, revigora-nos, edifica-nos, Senhor. E somente a Tua palavra pode fazer isso. Que não sejam os meus pensamentos, que não sejam as minhas falhas e as minhas ideias, mas que sejam somente as palavras que procedem de Ti nessa noite. Então eu te peço, Senhor, fale apesar de mim. Não deixe que eu atrapalhe o alimentar da Tua igreja nessa noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Na semana retrasada, eu sei que o Luizinho fez um panorama na semana passada, no livro de Jeremias, né? Mas antes da minha ausência, nós vimos o capítulo 15 e vimos como o peso do juízo e a missão que foi dada a Jeremias havia abatido ele. Ele chegou ao ponto de duvidar do amor de Deus. Jeremias termina meio que duvidando das promessas de Deus, e Deus dá a ele uma oportunidade de arrependimento, e Deus cuida dele. No capítulo, então, agora que se inicia, depois de Jeremias ter aberto o seu coração e dito ao Senhor que estava se sentindo solitário por conta da missão que lhe havia sido dada, embora Deus tivesse dado algum consolo a Jeremias, a missão de Jeremias fica ainda mais difícil. Nós vemos aqui que a vida de Jeremias se torna então um sermão vivido. Ele agora não apenas vai falar, mas a sua vida vai retratar a mensagem que ele está pregando. Ele vai mostrar com a sua vida a gravidade do pecado, e também vai apontar para uma esperança futura. Então, nesse texto de hoje, nós vamos caminhar em 3 partes. A primeira parte, nós vamos ver a vida como pregação. A segunda parte, nós vamos ver o juízo de Deus. E na terceira parte, nós vamos ver a restauração e o plano redentor de Deus. Então, vamos para a primeira parte, versos 1 a 9. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, a respeito das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem, morrerão de doenças terríveis, e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra, a espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e os animais selvagens. Vocês se lembram no começo do livro que Jeremias era um jovem? Não um jovem no sentido que nós falamos hoje, né? Não alguém com 15 ou 16, mas era um jovem porque ainda não havia se casado. Ele ainda morava com os pais. Por isso que ele dizia: sou um menino. Quando Deus o chama, ele diz: eu sou apenas um menino, não passo de um menino. Não porque ele fosse realmente uma criança, mas porque ele era alguém que ainda não havia se casado e ainda morava com os seus pais. Deus agora está dizendo para ele: olha, Jeremias, não se case. Deus proibiu Jeremias de se casar. Por quê? Porque esse ato de não se casar era uma demonstração de que não havia esperança no futuro, por conta do juízo que Deus iria trazer sobre a nação. Por conta dos pecados do povo, Deus está dizendo: olha, quem tiver filhos, vai ter filhos apenas para chorar. Os pais que gerarem essas crianças, as mães que os tiverem, vão sofrer. Deus está dizendo: Jeremias, não se case, para mostrar a esse povo que o meu juízo é real, e ele vai acontecer. Porque se Jeremias estivesse anunciando esse futuro tão difícil, tão duro, tão pesado, e estivesse se casando, as pessoas, mas ele está se casando e não está dizendo que vai tudo acabar, que vamos todos ser mortos? Então, como ele está celebrando um casamento? Então, Deus proíbe Jeremias de se casar, para que ele tenha uma vida de acordo com a mensagem que ele está anunciando. Verso 5: porque assim diz o Senhor: não entre em casa onde há luto,
nem vá pranteá-los ou consolá-los enlutados, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e a minha compaixão. Nesta terra morrerão tanto grandes como pequenos, e não serão sepultados, nem prantearão por eles. Não se farão por eles cortes na pele, nem por eles raparão a cabeça. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa da morte, nem lhe darão de beber do copo da consolação pelo pai ou pela mãe. Mais uma vez, uma proibição. Deus proíbe Jeremias de ir consolar famílias em luto. Por quê? Porque Deus retirou o seu consolo. Todo esse juízo começa por conta do pecado do povo, nós vamos ver ele repetindo isso aqui mais à frente, mas se você se lembrar, desde o capítulo 11, Deus está dizendo que o povo quebrou a sua aliança. Deus não está mais tratando Israel como seu povo, Deus não está mais tratando Judá como seu povo, porque eles quebraram a aliança. Então Deus agora está tratando eles como gentios, está punindo eles como gentios, então não há consolo, não há esperança. Então ele diz para Jeremias: olha, não entre nas casas para consolar ninguém, porque não há consolo. Eu retirei a minha bondade, eu retirei a minha compaixão. Se você ficar entrando pelas casas, consolando aqueles que perderam seus entes queridos, você não está vivendo de acordo com a mensagem que eu lhe dei, que é uma mensagem de destruição completa, é uma mensagem onde todos serão destruídos, e não haverá como haver consolo, não haverá como haver luto. E a terceira proibição, verso 8, não entre numa casa em que há um banquete, para sentar com eles e comer e beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês, e enquanto vocês ainda estiverem vivos, o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Deus está dizendo: não festeje com eles. Por quê? Porque não há motivos para festejar. O seu Deus se afastou de vocês, o seu Deus está trazendo juízo contra vocês, seu Deus está trazendo morte e destruição contra vocês por conta dos seus pecados. Então não há o que comemorar, não há o que festejar. Se Jeremias participasse de banquetes, se Jeremias participasse de festas, ele não estaria vivendo de acordo com a mensagem que ele estava pregando. Seria uma contradição entre o que ele fala e o que ele faz. Ele estaria trazendo notícias de dor, de morte, de destruição, mas estaria vivendo uma vida como se nada tivesse acontecendo. Ele precisa, então, que Deus o dê essas proibições para que a sua vida fique em conformidade com o juízo iminente que ele está pregando. Ele está pregando o juízo de Deus. Então, essa separação radical de coisas que são lícitas. Percebam que não são acréscimos à lei de Deus, não é Deus dizendo: olha, a partir de hoje é proibido tal coisa. Não, Jeremias, você que é o meu mensageiro, você que está carregando essa mensagem, você precisa se afastar disso por conta da sua pregação. Então, essa separação é parte da pregação. Esse modo de viver que Deus determinou para Jeremias é uma comunicação de que o povo perdeu a paz, o povo perdeu o consolo, o povo perdeu a esperança, porque o próprio Deus estava agora contra eles, e não há nada que se possa fazer quando Deus está contra nós. Nossa vida, meus irmãos, também não pode contradizer a mensagem que nós pregamos. Quando anunciamos o Evangelho, quando anunciamos a palavra de Deus, nós temos que ter atenção pela maneira como nós estamos vivendo, pela maneira como nós estamos fazendo as nossas escolhas, o que está determinando aquilo que fazemos, porque as pessoas percebem a incoerência. Sabe quem são os primeiros a perceberem incoerências nas nossas vidas? Os nossos filhos. Dentro da nossa casa. Se nossa vida não condiz com aquilo que nós falamos, os nossos filhos são os primeiros a perceber.
e dizem: olha, tem uma incoerência aí entre o que você está falando e o que você está fazendo. Deus está corrigindo Jeremias para que houvesse uma sincronia entre aquilo que ele falava e aquilo que ele vivia, aquilo que ele fazia. Então, a próxima parte nós vamos ver a razão, o diagnóstico. Por que que isso estava acontecendo? Por que esse juízo tão terrível estava vindo sobre eles? Verso 10 ao 13. Quando você anunciar a este povo todas essas palavras, eles se perguntarão: por que o Senhor nos ameaça com todo esse grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você responderá: porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses, e os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora dessa terra, para uma terra que nem vocês, nem os seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses, dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Vejam como o povo está tão endurecido, o povo está tão cego, que eles não conseguem enxergar o que estão fazendo de errado. Quando a notícia do juízo vem, quando Jeremias traz a notícia de que Deus os castigaria de maneira tão severa, o que eles fazem é: por que isso? Da onde surgiu isso? O que nós fizemos? Como se eles fossem inocentes, como se eles estivessem vivendo como deveriam, como se eles estivessem obedecendo a Deus o tempo inteiro. Mas a grande verdade é que eles estão vivendo em idolatria desde sempre. Porque aqui Deus fala por meio de Jeremias, dizendo: olha, porque os seus pais me abandonaram. O pecado não é um pecado apenas daquela geração. O pecado, e nós já vimos em outros momentos aqui no livro de Jeremias, Deus deixa claro que ele está observando a dura cerviz desse povo desde quando eles saíram do Egito. Desde quando Deus os resgata do Egito, eles estão insistentemente idolatrando outros deuses. Basta nos lembrarmos do bezerro de ouro que foi construído ainda no deserto. Moisés estava no monte recebendo a palavra de Deus, e o povo já estava se corrompendo lá embaixo, fazendo um bezerro de ouro para si. Então essa idolatria, essa desobediência, é algo que Deus já tolera do povo desde quando eles saíram do Egito. Mas ele está agora dizendo que essa geração na qual ele está agora profetizando, é pior do que os seus pais. Verso 12: vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Só aqui no livro de Jeremias nós já vimos N vezes Deus chamando o povo ao arrependimento, Deus chamando o povo: olha, voltem-se para mim, eu não quero destruí-los, eu não quero fazer mal, o que eu quero é cuidar de vocês, o que eu quero é estar protegendo vocês, mas vocês não param de me ofender, vocês não param de quebrar aliança. Em vários momentos, nós vimos aqui em capítulos anteriores, Deus perguntando: posso eu não punir um povo como esse? Porque se Deus não punir, ele estaria abrindo mão da sua justiça, ele estaria abrindo mão de quem ele é, e isso não é possível. Deus é justo, Deus é santo. Então, diante da idolatria e da desobediência, ele precisa punir, porque isso faz parte do seu caráter. Uma idolatria persistente e uma escolha voluntária pelo pecado. Eles ouvem Deus chamando eles numa direção e eles obstinadamente seguem em outra direção. Deus diz: venham por aqui, e eles olham e vêm para cá.
E isso de maneira sistemática, fazendo isso de maneira persistente, adorando outros deuses. Então o castigo deles vai ser o quê? Adorar outros deuses. Verso 13. Portanto, eu os lançarei fora dessa terra, para uma terra que nem vocês, nem os seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses, dia e noite, porque eu não terei misericórdia de vocês. Deus está dizendo para eles, olha, é adorar outros deuses que vocês querem? Vocês querem adorar outros deuses? Então tá bom. Então eu vou dar a vocês uma nação cheia de outros deuses, e vocês vão para lá, e lá vocês podem adorar outros deuses dia e noite. Serão cativos, serão prisioneiros, e vão satisfazer então os desejos do seu coração. Se é isso que vocês querem, se vocês rejeitam a minha aliança, se vocês me rejeitam porque vocês querem outros deuses, então toma outros deuses. Então vão adorar outros deuses. Deus está ironicamente punindo eles, dando a eles exatamente o que eles querem. E isso, meus irmãos, está em total acordo com o que a gente vê também no mundo hoje. Deixe marcado aí Jeremias e vamos dar um pulinho lá em Romanos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 descreve a ira de Deus e de que maneira a ira de Deus se manifesta aos homens. Vamos ler o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Paulo aqui está dizendo que a ira de Deus está sobre a humanidade. Agora, de que maneira a ira de Deus vem sobre a humanidade? De que maneira Deus pune o povo, pune a humanidade por conta dos seus pecados? Verso 24. Por isso, Deus o quê? Os entregou à impureza pelos desejos dos seus corações, pelo desejo do coração deles para desonrarem o corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Verso 26, de novo, o mesmo verbo. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os o quê? Entregou a um modo de pensar reprovável para praticar coisas que não convêm. Pode voltar lá para Jeremias. Então vejam, o padrão de Deus, quando ele pune na sua ira, é dar exatamente aquilo que o pecador quer. Judá queria idolatria, então vocês terão idolatria. A ira de Deus se manifesta sobre a humanidade hoje de que maneira? Entregando os homens aos seus próprios desejos. O mundo é como ele é, porque os homens estão entregues aos seus próprios desejos. Por isso que vivemos nesse caos. Porque Deus os entregou às suas próprias vontades. Essa é a maneira como a ira de Deus se manifesta. Então, a ira de Deus se manifestou aqui em Judá, de maneira específica, dando a eles ídolos para eles adorarem. E de maneira geral, na humanidade, entregando os seres humanos, cada um, para viver do jeito que quiserem. É isso que vocês querem? Então toma. E o mundo é como é. A maldade, o caos, todo o desconcerto que nós temos no mundo é justamente o ser humano fazendo exatamente o que ele quer fazer. Mas então nós temos aqui que o Deus que julga, esse Deus que está trazendo juízo, esse Deus que tem poder e que diz que vai punir, é o mesmo Deus que também salva. A partir do verso 14. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que
tirou os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Vejam, o juízo que Jeremias está anunciando é inevitável? É. Deus já se decidiu e esse juízo vai acontecer. Babilônia vai conquistar, Babilônia vai destruir Judá, Babilônia vai destruir Jerusalém e Babilônia vai destruir o templo do Senhor. Isso já está determinado, isso vai acontecer e isso é inevitável. Eles verão a destruição da sua cidade, eles verão a destruição do templo. Mas isso não é o fim da história. A história não termina aí. Porque Deus está dizendo, está invocando aqui um êxodo. Porque até aqui, o êxodo que aconteceu, liderado por Moisés, o êxodo, a saída do povo do Egito, era a maior lembrança, era o maior exemplo de salvação que Deus havia dado entre eles. O êxodo era o grande exemplo, a grande demonstração do amor e do cuidado de Deus entre eles. Mas Deus está dizendo aqui por meio de Jeremias que esse êxodo do Egito ele vai ser ofuscado. Não vão mais dizer, olha, tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito. Não vai ser mais essa a referência. O êxodo do Egito não vai ser mais a referência. Qual vai ser a referência? Vai ser o Deus que tirou os filhos de Israel da terra do norte. Porque eles serão destruídos, mas também serão levados cativos. É o que Deus diz, olha, vocês irão para uma terra, no verso 13, os lançarei fora dessa terra, para uma terra que nem vocês, nem seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses dia e noite. Então haverá essa grande destruição, haverá essa grande mortandade que Deus descreve aqui no começo do capítulo, mas um remanescente será preservado, embora seja levado cativo. Esse remanescente será levado cativo para a Babilônia, que são as terras do norte que ele está falando aqui. Mas Deus também, no meio desse juízo, no meio dessa declaração de condenação, Ele está prometendo um novo êxodo, Ele está prometendo uma nova restauração, Ele está dizendo que, embora eles sejam levados cativos, Ele vai trazê-los de volta, Ele vai restaurar eles ao seu lugar. Final do verso 15, né? Pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Temos alguma indicação aqui de que o povo se arrependeu? Não. Temos alguma indicação aqui de que o povo fez algo para que Deus, no meio de todo esse juízo, compare o começo do capítulo com o final do capítulo. O começo do capítulo é dizendo, morrerão de doenças, verso 4, morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra, a espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens. E aqui no final do capítulo, dirão, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos do Egito da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha dispersado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei aos seus pais. Não aconteceu nada no meio do caminho aqui. Não há nenhuma ação do povo que faz com que Deus declare, no meio do seu juízo, declare a sua misericórdia. Sabe qual é a razão dessa declaração de misericórdia? A fidelidade de Deus às suas promessas. Porque lá no Éden, ele prometeu lá no Éden, que o descendente da mulher, embora fosse ferido no calcanhar pela serpente, ele esmagaria a cabeça da serpente. O descendente da mulher já veio? Não. A cabeça da serpente já foi esmagada? Também não. Então Deus, para preservar a sua fidelidade, para preservar a sua promessa, porque Ele disse que esse descendente da mulher, que Ele promete lá no Éden, Ele diz que esse descendente da mulher virá da tribo de Judá.
Depois, em Samuel, ele vai dizer que esse descendente da mulher será da tribo de Judá e também será descendência de Davi. Então, ele está preservando aqui, meus irmãos, a descendência de Davi. Por quê? Porque esse povo merece? Não. Porque esse povo se arrependeu? Não. Mas ele está sendo fiel às suas promessas. E por conta dessas promessas é que Deus está dizendo: olha, vai ser tudo destruído, vai ser tudo derrubado, vai ter toda essa mortandade, mas eu vou preservar um pouco desse povo, eu vou preservar um remanescente, e depois trarei eles de volta a essa terra, porque eu ainda tenho coisas a fazer no meio desse povo. É por conta da fidelidade dele. O exílio e o retorno apontam para a obra final de Cristo, que liberta definitivamente do cativeiro do pecado. Essa libertação, que vai ser uma libertação temporária, essa libertação do domínio babilônico, que eles vão restaurar esse reino, é uma restauração provisória, porque depois tudo vai ser destruído de novo. No ano 70, quando eles se rebelarem contra Roma, tudo vai ser destruído de novo, e o templo será destruído de novo. Mas essa restauração aqui aponta para uma outra restauração, aponta para uma outra salvação, e essa sim, definitiva, essa sim, que não pode ser revertida, porque ele está anunciando aqui a manutenção da descendência de Davi, porque o descendente da mulher, que virá da tribo de Judá, que era a descendência de Davi, ainda não havia nascido. Mas na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio. Nossa esperança está num Deus que sempre cumpre as suas promessas. Mesmo que ele precise purificar o seu povo, mesmo que ele precise vir com mão forte e poderosa punindo, ele continua cumprindo as suas promessas. Se ele disse que por meio dessa nação virá o Salvador, ele vai manter essa nação, por pior que ela seja, vai bater nela o quanto for necessário, mas ele vai preservar, porque ele é fiel. Jeremias viveu a sua mensagem aqui. Deus fez com que ele vivesse. Cada passo seu era uma parte do seu sermão. Não pôde casar, não pôde consolar os enlutados, não pôde participar de banquetes, foi privado por conta da sua mensagem. Em Cristo nós vemos a plenitude disso. Jesus Cristo também viveu e pregou com a sua vida. Porque Jesus Cristo também foi privado de algo muito maior do que banquetes, muito maior do que casamento. Jesus Cristo foi privado da sua glória para encarnar. Deixou a sua glória para encarnar e pregar a sua mensagem. Jesus Cristo fez aquilo que Jeremias apenas apresentou como sombra. A própria vida de Cristo é a sua pregação, sua vida e sua morte apresentam a perfeita salvação. Aqui no capítulo 16 nós vemos Jeremias como um servo que é separado daquilo que é legítimo para poder anunciar um juízo. Ele denuncia qual é a raiz desse problema, a idolatria do povo. Ele denuncia e anuncia que mesmo assim Deus vai operar um novo êxodo. Um novo êxodo que vai ser reconhecido, inclusive, pelas nações. Vejam o que ele diz aqui a partir do verso 19. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade.
Jeremias está profetizando aqui que no dia da grande restauração, não dessa restauração terrena, não desse momento em que eles serão retirados do exílio, mas no momento em que o descendente da mulher, da tribo de Judá, da descendência de Davi, no momento em que ele vier e anunciar a sua salvação e anunciar a sua palavra, as outras nações virão. E a salvação não será algo que alcançará apenas os judeus. Essa salvação vai cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Nele seriam abençoadas todas as nações da terra. E aqui Jeremias está dizendo, olha, essas nações virão, e o que essas nações vão dizer para Deus? Nossos pais herdaram só mentiras. Os gentios, aqueles que eram pagãos, aqueles que adoravam falsos deuses, vão agora se aproximar do Deus verdadeiro e dizer, nossos pais herdaram só mentiras, coisas vãs em que não há proveito. E aqui eles reconhecem a abominação da idolatria. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? E eles reconhecem, esses não são deuses de verdade. Então o Senhor diz, portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, dessa vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. A obra de Jeremias aqui nesse tempo aponta para a obra de Jesus. Jeremias foi separado, Jesus também foi separado, mas de maneira mais profunda. Jeremias separado do casamento, do luto, do consolo do luto e dos banquetes. Jesus foi separado do próprio Pai. Porque na cruz, quando Deus vem com a sua ira, para derramar o cálice da ira dos nossos pecados sobre o Filho, Jesus diz o quê? Deus meu, por que me desamparaste? A comunhão que havia desde a eternidade entre Pai e Filho, foi ali na cruz, rompida, porque Deus derramou sobre o seu Filho a sua ira. Jesus foi separado da comunhão do Pai. Jeremias anunciou um juízo terrível, um juízo de morte, mas Jeremias apenas anunciou esse juízo. Jesus recebeu esse juízo. Tudo aquilo que Jeremias disse que iria acontecer com Judá, aconteceu com Jesus. A ira de Deus que foi derramada sobre Judá, foi derramada sobre Jesus. E da mesma forma que Jeremias anuncia aqui um novo êxodo, ele anuncia aqui uma restauração, de que esse povo seria trazido de volta do cativeiro. Ele traz esse vislumbre aqui, de que as outras nações também viriam, porque ele está falando daquilo que Jesus iria fazer. Jesus inaugurou um novo êxodo de verdade, onde se abriu um caminho para todo e qualquer que crer na sua obra ter paz com Deus. Não haveria mais a necessidade do nascimento como judeu, não haveria mais a necessidade de uma nação étnica. Através da obra de Cristo, todo aquele que crê na obra da cruz é salvo, é incluído no povo de Deus, tem os seus pecados perdoados e é religado ao Pai, e tem comunhão com o Pai. Então Jeremias 16 é um vislumbre do que só Jesus Cristo pode fazer de fato. Jeremias anuncia, Jeremias vive de maneira limitada aquilo que somente Jesus pode viver e fazer de fato. Jesus é um servo que vive a mensagem e que realiza a salvação que ele mesmo anuncia. Esse é o Senhor Jesus. Separei aqui 3 aplicações, irmãos, para a nossa vida, diante dessas verdades. Primeiro, nossa vida é um sermão visível. Jeremias precisou ser tolhido de coisas para que a sua vida estivesse de acordo
com a sua mensagem. Jesus abriu mão de glória, da sua glória e de coisas para que a sua vida também estivesse de acordo com a sua mensagem. Da mesma forma que Jeremias e Jesus, nós somos chamados a viver de maneira coerente com a mensagem do Evangelho. E a minha pergunta para você nessa noite é: a sua vida, as suas escolhas, o seu trabalho, os seus relacionamentos, a maneira como você gasta o seu dinheiro, a maneira como você gasta o seu tempo, a maneira como você trata as pessoas, tudo isso, toda essa sua vida, ela reforça ou ela contradiz o Evangelho? E é para só você meditar. Segunda coisa, o pecado denunciado por Jeremias e o pecado que Jesus veio vencer também. Em primeiro lugar, é o pecado da idolatria. Israel adorava outros deuses, feitos pelas suas próprias mãos. Mas nós também fabricamos os nossos ídolos. E normalmente esses ídolos somos nós mesmos. Nós nos colocamos no lugar de Deus e colocamos a nossa vontade como prioridade, colocamos os nossos desejos como prioridade e nós vivemos a nossa vida como se essa vida fosse somente nossa e somente nós tivéssemos o direito de dizer o que faremos ou o que não faremos, quando na verdade a nossa vida pertence a Deus. O nosso chamado é voltarmos continuamente para o Deus vivo, nos voltarmos para Ele em continuidade, em todo o tempo. Estava conversando com os amigos ontem, que estavam afastados, que estão afastados, né? E eu disse, enquanto Jesus for apenas um livro na sua prateleira, que você vai lá de vez em quando e abre e dá uma lida, mas ele é só um livro na sua prateleira. Você tem toda uma vida escrita por você mesmo, você tem toda uma existência que você criou para você mesmo, mas Jesus é um livrinho ali. Isso não é vida cristã. Vida cristã é deixar que Deus escreva o livro da sua vida, é deixar que Deus determine o que é para você fazer e não fazer, onde ir e onde não ir, com quem falar e com quem não falar, o que fazer e o que não fazer. Esse é o nosso desafio, vivemos uma vida de acordo com a palavra de Deus, e de acordo com a vontade de Deus, não simplesmente colocar Deus na nossa vida como um plus, como um algo a mais na nossa vida. É tão bom estar com os irmãos, é tão bom estar na igreja, é tão bom, são pessoas tão legais, é uma convivência tão boa, mas não faz diferença alguma na minha vida durante a semana, não faz diferença alguma nos sonhos que eu tenho, nos planos que eu tenho, naquilo que eu estou gastando meu tempo, naquilo que eu estou investindo meu dinheiro, não faz diferença. Se olhar para a minha vida e olhar para a vida de alguém que não tem Deus, ou pior, se olhar para a vida de alguém que pratica outra religião e adora outros deuses, não há diferença alguma. Porque a grande verdade é que hoje, se olharmos para a vida da grande maioria de nós, estamos todos atrás das mesmas coisas. Não importa se você é espírita, se você é ateu, se você é cristão, se você é budista ou judeu. Está todo mundo procurando uma aposentadoria boa, uma boa casa, um bom carro, uma profissão boa para os filhos. Estão todos buscando as mesmas coisas. Enquanto nós estivermos buscando e trabalhando e querendo e gastando a nossa vida pelas mesmas coisas que todo mundo faz, é porque Jesus é só um livrinho na nossa prateleira. Não é Ele que está escrevendo o nosso destino. E por fim, o juízo é real, meus irmãos. A destruição virá. Da mesma forma que a destruição veio, Jeremias anunciou uma destruição que veio. Eles viram a cidade ser saqueada, eles viram a espada passar a fio homens, mulheres e crianças, eles viram os muros serem derrubados, eles viram o templo do Senhor ser queimado. Isso aconteceu de fato, Deus disse que faria e fez. O juízo que é anunciado com a vinda de Jesus,
ele também é real, meus irmãos. Ele também virá julgar vivos e mortos. Ele também virá cobrar as ações de cada um. Isso é real. O mesmo Deus que julga é o Deus que salva. Mas ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele está salvando hoje e virá julgar um dia. E da mesma forma que o juízo sobre Judá aconteceu, o juízo que Deus tem proclamado para essa humanidade, para essa geração, ele também vai acontecer. A cruz nos garante isso, porque a cruz é a união da justiça e do amor de Deus. Porque ele derramou a sua ira sobre Jesus para nos salvar. Se ele derramou a sua ira sobre Jesus, que era inocente, o que ele não fará com aqueles que não se refugiaram em Cristo e são de fato culpados? Deus, ao derramar a sua ira sobre Jesus, está dizendo o quanto ele leva a sério a sua justiça. Se ele puniu o Filho, ele vai punir a todos que não estiverem no Filho. Então, viva de acordo com essa verdade. Com qual urgência você tem anunciado o Evangelho? Com qual urgência você tem buscado santidade? Com qual urgência você tem buscado ser uma nova pessoa, uma nova criatura? Tenha a realidade do juízo também diante dos seus olhos. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor, tanta coisa desse texto, tanta coisa na Tua palavra nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Ti. Agradecer porque em meio ao Seu juízo, o Senhor tem um plano de salvação. O Seu juízo é duro, porque os nossos pecados são graves. O juízo que o Senhor anunciou através de Jeremias é terrível. O juízo que o Senhor trará por meio de Cristo é ainda maior. Mas da mesma forma que o Senhor anunciou uma provisão de salvação no meio dos juízos que Jeremias anunciou, o Senhor também tem nos dado salvação em meio aos juízos. E como lemos no Salmo do início, ainda estamos no tempo da advertência e nós podemos beijar o Filho, nos arrepender dos nossos pecados e nos refugiar nele. Obrigado por isso, Senhor, muito obrigado por isso, por ainda estar salvando a tantas pessoas que amamos, que ainda precisam ser salvas. Então, ó Deus, dá-nos a urgência da proclamação do Teu Evangelho, porque o juízo virá. Da mesma forma que o juízo veio sobre Judá, quando Jeremias determinou e anunciou, o juízo também virá, porque a Tua palavra diz que assim será. Não nos deixe sentados, acomodados, como se o juízo não fosse vir, como se aquelas pessoas que estão sem Cristo não fossem condenadas. Porque, Senhor, parece que nós estamos vivendo assim, como se o Seu juízo fosse algo distante. Ou nós já estamos satisfeitos por termos sido salvos e não estamos nos compadecendo dos outros. Das duas uma. Ou nós não cremos no juízo e por isso não anunciamos o Seu Evangelho. Ou nós cremos no juízo, mas não nos importamos com quem vai morrer. Ou qualquer uma das duas alternativas é horrível para nós, Senhor. Que o nosso coração esteja empenhado em anunciar a Tua salvação. Enche o nosso coração de amor, Senhor. Enche o nosso coração de ousadia. Enche o nosso coração de determinação, ó Deus, para anunciarmos a Tua palavra, que salva, que cura, que liberta e que livra do juízo vindouro.
E por fim, ó Deus, ajuda-nos a viver uma vida coerente, de acordo com essa verdade. Que as nossas ações não contradigam as nossas palavras. Que aqueles que olharem para nós possam ver que a nossa vida é a mesma pregação das nossas palavras, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado por essa noite, Senhor, pela tua palavra. Leva-nos agora em paz para os nossos lares. E não permita, Senhor, que essa palavra seja tirada de nós por nada. E que o teu Espírito nos lembre dela amanhã pela manhã. E ao longo de toda essa semana, para a glória do teu nome. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado.